Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Alan, eu tô tentando começar esse projeto aqui para, enfim, tentar comentar sobre filmes, séries, animes, livros, jogos e coisas que eu gostaria de consumir, de ver, assistir, jogar, ler. E se eu quiser comentar assim, aí eu teria esse espaço aqui desse canal para comentar sobre. E eu queria começar um vídeo falando sobre alguns filmes que eu vi do ano passado e que eu gostaria de comentar, assim, falar o que eu gostei e tal. É, vai ter ser um formato de lista de top 10, né? Só que eu vou primeiro fazer umas menções honrosas, aí depois top 10 depois. É, Primeiro, eu tô até com a lista aqui. Primeiro, muitos filmes que eu gostaria de ter visto e que eu não vi. É, então, só para você que quiser saber quais foram, eu vou colocar aqui o link pro meu perfil do Letterboxd, que você pode ir lá ver minha watchlist, eu acho. Eu acho que dá para ver a watchlist dos outros. Então, aí você dá uma olhada lá para você saber quais filmes que eu não vi, mas gostaria de ter visto. Então, se eu não falar aqui, é porque eu, muito provavelmente, é porque eu não vi. Então, vamos começar aqui falando das menções honrosas, né? De alguns filmes que eu gostei, mas que não fazem parte do top 10 dos meus filmes favoritos dos que eu vi em 2022. Então, começar aqui com Mulher Rei, que tem uma ambientação que eu achei muito interessante, tem umas atuações muito boas e tal, uma cena de ação, mas ele tem um ritmo de novela que eu acho que aí é meio, não diria ruim, mas é previsível. A outra, Pinóquio, do Guilherme Del Toro, que aparentemente é a única versão boa de Pinóquio que saiu esse ano. Cara, é stop motion incrível, muito bom. Tem uns comentários muito interessantes sobre temas de fascismo na Itália e tal. Tem umas mudanças que eu achei muito interessantes, mas eu tenho outros filmes que eu gostei mais esse ano, inclusive a animação também, o que é bem polêmico considerando a situação. Enfim, próxima menção rosa, Avatar: O Caminho da Água. Pô, é um filme que faz um world building incrível e tem uns efeitos especiais provavelmente não, certamente os melhores do ano. Mas assim, questão da história mesmo, eu acho que deixou um pouco a desejar em questão de desenvolvimento de personagens. E eu não estou falando, eu vi outras pessoas comentando isso também, então eu não acho que isso é exatamente uma coisa que todo mundo vai achar estranho alguém ouvir. Mas é um muito bom filme. E também, por última menção rosa, Pantera Negra, Wakanda pra Sempre. Muito bom, muito emocionante. Eu acho que ele é um pouco menos redondinho do que o primeiro filme, mas considerando o tanto de problema que ele teve durante o desenvolvimento, eu pego esse resultado que teve, é incrível. E, bem, essas foram as menções honrosas. Vamos pro top 10 então. Então, décimo lugar, O Dragão do Meu Pai, que é uma animação que tá na Netflix. E, pô, é uma animação muito fofa, é a história de um garotinho que eu acho que eu vou contar aqui a sinopse, porque é um filme que eu tenho quase certeza que muita gente não viu. Então, a sinopse é que tem um garotinho que mora com a mãe dele numa cidade pequena, eles têm uma loja e só que porque são vários problemas, eles têm que se mudar porque a loja fecha e tal, eles têm que se mudar para a cidade grande, começa a ter muita dificuldade e depois de brigar com a mãe, ele acaba encontrando uma gata falante que fala que tem uma ilha e que tem um dragão preso lá e que se ele resgatar o dragão ele vai conseguir resolver os problemas da vida dele e tal. E aí
a história do filme é essa jornada dele indo pra ilha, resgatando o dragão, conhecendo o dragão e tentando salvar ele. E tem. E isso é uma história. Ele é muito fofinho, ele tem uma história muito fofinha, tem uma coisa muito fofa e tem um estilo visual muito bonitinho, assim, ele é bem conto de fadas mesmo. E eu gosto muito do jeito que ele usa paralelos. Dos paralelos das coisas que acontecem no começo, com coisas que acontecem mais pro final, e eles fazem um paralelo do protagonista, do dragão e da mãe do protagonista com o protagonista e tal, e eu achei isso muito interessante, eu achei muito fofo, e eu acho que mais pessoas deveriam assistir, porque é muito bom. Enfim, esse foi o 10º lugar. Em nono, outra animação que eu acho que também pouca gente viu, que foi Despertar das Tartarugas Ninjas, o filme. Ele é um filme que, até onde eu sei, é a sequência da série animada Despertar das Tartarugas Ninjas, que, se eu não me engano, é a versão mais recente para TV. Eu não sei se ela é uma série que ainda está acontecendo, se ela já terminou, mas é a história dessa versão das Tartarugas Ninja enfrentando a invasão do Krang, que é aquele alienígena que é geralmente estranho, que é um robô que parece um cara musculoso e tem um bicho vermelho na barriga lá, que é uma coisa bonita assim. Geralmente é um vilão que é meio ridículo, assim, considerando que Tartarugas Ninja em geral, assim, do que o pessoal conhece mais, assim, eu acho que é o que meio que se espera, mas esse filme consegue fazer o Krang ser uma coisa muito assustadora, um vilão muito assustador, assim, que você percebe que é uma ameaça muito forte, e isso faz o filme ter um hype que é muito bom, sabe? E as animações e a animação é muito bem feita, tem um estilo muito dinâmico, assim. Cara, eu fico, assim, meio complicado, que é um filme de Tartarugas Ninja que ninguém tá falando nada, mas é muito bom mesmo, assim. Enfim, assistam, quem não assistiu, é muito bom, e eu acho que a partir de agora vai começar os itens que eu acho que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo aqui já viram. Então, em 8º lugar, Red Cresceu uma Fera, que talvez, eu acho que muita gente não vai achar que é uma das melhores animações do ano e tal, e eu não vou ficar discutindo, mas é uma animação que a história me pegou muito, e que é uma coisa que eu me relacionei bastante, assim, que fez eu me emocionar bastante. E nossa, não, caramba, eu tô com a lista e eu peguei o item errado. Muito bom. Enfim, não, o 8º lugar não é Red, é Lobisomem na Noite, que é o primeiro especial da Marvel Studios, que usa esse formato de especial, e foi um especial de Halloween. E, cara, é a primeira direção do Michael Giacchino, que é o cara que faz trilhas sonoras de filme. É um compositor incrível, assim, que faz bastante trilhas sonoras de filme, e que eu ouço bastante trilhas sonoras dele de vez em quando, Speed Racer, dos Incríveis, os últimos live actions de Star Trek, o filme do Batman que saiu esse ano também, e ele teve a sua estreia como diretor em Lobisomem na Noite, e eu acho que ele fez um trabalho muito bom, porque o filme, eu vou chamar de filme, ele é todo em preto e branco, e para emular ele tenta fazer uma homenagem aos filmes de terror dos anos 30 e tal, 40, daqueles clássicos Universal,
E assim, eu não diria talvez que esse filme seja exatamente de terror, mas ele tem bastante elementos visuais de terror que deixam ele muito interessante e que explora um canto do MCU que não foi exatamente muito bem explorado ainda. E, pô, cara, ele é muito interessante, ele tem um ritmo muito bom, ele usa muito bem o tempo de mais ou menos 1 hora que ele tem. E, pô, é incrível. O único problema que eu tenho com ele é que ele é muito curto. Eu queria que ele fosse um filme de tamanho, sei lá, de 1 hora e meia, talvez. E, porque seria muito bom. Talvez não, né? Considerando como é que são as coisas, mas, pô, é muito bom. 7º lugar, né? Que é o Red Crescerá uma Fera aqui. Eu confundi. Mas enfim, como eu já disse, talvez não seja a melhor animação do ano para muitas pessoas e eu não vou ficar discutindo com essa pessoa, mas eu estou colocando aqui mais porque é uma história que me pegou muito, no meu íntimo, assim. E, pô, a Pixar é bem de fazer isso mesmo. Meio estranho que tava numa situação meio estranha de que ele teve que lançar esses filmes assim direto pro Disney Plus e tal. Porque, pô, esse filme é muito bom. Assim, ele tem os personagens muito legais, ele tem um tempo de comédia assim que eu achei bem interessante. E tem umas referências assim de anime, tokusatsu também, que, pô, são muito legais, cara. E, assim, de novo, é uma história que eu me emocionei bastante, então eu gostei muito desse filme. Tá bom. Por enquanto a gente estava falando de bastante filme assim que era ou infantil, ou meio que é para todo mundo e tal. Aí agora o 6º lugar é o que é menos isso, que é O Homem do Norte, que é do mesmo diretor de A Bruxa e O Farol. E assim, dá pra ver que tem cenas desse filme que dá pra ver que o cara tem um background de terror assim também. E eu gosto muito da ambientação de Vikings assim e tal. Eu achei, pô, muito bem feito assim. Bem visceral, digamos assim. E uma coisa que é porque ele tem momentos em que ele vai muito pro realismo, assim, que eu vi, pelo que eu vi, é um filme que durante a produção teve muita preocupação em ser historicamente preciso com as coisas, mas também ele tem outros momentos em que ele vai muito pra fantasia, que ele parece um conto de fadas e tal, com coisa de profecia e tal. E outra coisa que eu achei interessante também é que é baseado na história que que inspirou Hamlet e Conan o Bárbaro lá dos quadrinhos pulp, eu acho, das histórias pulp. Então, muito interessante, assim, muito bom filme. 5º lugar na minha lista é Top Gun Maverick, que pra mim foi uma grande surpresa, porque não é um filme que eu estava muito interessado em ver, e também eu não gosto muito do primeiro Top Gun. Eu acho ele um filme meio mais ou menos. Eu até entendo como é que ele pode ter sido um sucesso lá nos anos 80, mas acho que é o tipo de filme que ele, com o passar do tempo, ele foi ficando clichê e perdendo o nível de interesse que ele poderia ter, sabe? Mas Top Gun Maverick é muito bom. Ele consegue ter uma carga, ele consegue ter uma conexão emocional, criar uma conexão emocional com os personagens que o primeiro eu não acho que fazia. Ele também comenta, você tem como analisar ele bastante também sobre, também de talvez ele ser politicamente problemático e tal, da coisa dos Estados Unidos, assim, mas também você pode
eu acho que ele tá muito mais interessado em comentar coisa tipo nostalgia pelo passado e de tentar ficar se apegando muito ao passado, sendo que ele já foi e você tem que se adaptar e tal. Também ele tem cenas de ação muito, muito boas, assim, e, pô, o Tom Cruise é um maluco, né? Todo mundo já meio que sabe isso, e, assim, talvez ele não seja a melhor pessoa por causa disso, mas pelo menos as cenas de ação ficam muito boas por causa disso. Ah, da qualidade das cenas de ação, acho que foi um dos filmes que eu mais fiquei grudado na cadeira do cinema, assim, de tensão mesmo. E, cara, esse filme é um espetáculo cinematográfico e meio que trouxe o de cinema de volta depois da pandemia. Então, pô, muito bom, Top Gun Maverick. Quarto lugar, Batman, que, cara, é um filme que, pelo menos pra mim, eu acho que ele usa o tempo dele muito bem. Em nenhum momento eu senti que o filme tinha umas 3 horas de duração, porque ele consegue equilibrar muito bem os momentos de tensão e de colocar mais tensão e de diminuir um pouco e tal. Então faz com que ele não te canse muito, pelo menos foi o que eu senti. Cara, ele é um filme muito bonito, com um visual muito bonito, assim. Parece que a Gotham que ele criou é ao mesmo tempo muito fantasiosa e muito realista, assim. Eu achei muito interessante, a atuação está muito boa também, tem cenas de ação muito bem feitas, principalmente a do Batmóvel, ou então quando ele está no meio do corredor escuro e você só tem as luzes dos flashes de tiro, assim, para poder ver de vez em quando o que está acontecendo também. E, pô, cara, em geral tem um visual incrível e ele consegue colocar muita coisa num filme, conectar tudo muito bem. E, pô, muito bom, muito bom. Terceiro lugar, Glass Onion, que é a sequência de Entre Facas e Segredos, e que é um filme tão bom quanto o primeiro, e também quebrando as expectativas e formatos e estruturas de mistérios em geral. E, pô, é muito bom, você fica... Eu acho que o único problema desse filme é que ele não lançou no cinema, ou pelo menos teve um lançamento limitado para cinemas, o que é meio triste, assim, porque eu gostaria muito de ter visto esse filme no cinema, porque ele te gruda, assim, de um jeito que, pô, é muito bom, e ele usa a estrutura não tão ortodoxa, assim, para você ficar muito grudado, muito interessado no que vai acontecer. Ele está sempre brincando ele tem muitos twists, assim, de história, mais do que o primeiro, assim, e, pô, eu gosto muito de como o final é resolvido desse filme, e pô, muito bom, cara. Assistam Glass Onion. E em segundo lugar, Nope, ou Não Olhe, que eu achei um nome traduzido meio ruim, mas enfim. Cara, eu acho que não tanto quanto o Glass Onion, obviamente, mas ele é um filme também que brinca com as suas expectativas sobre o tipo de você, tá vendo um filme do Jordan Peele, então você tá esperando que seja um filme de terror, que nem o Corra ou Nós. E, assim, eu não vi esses 2 últimos filmes, assim, porque eu sou uma pessoa que é bem cagona pra ver filme de terror. Então, mas, pelo que eu sei, ele usa essa expectativa que você tem pra ficar brincando com você durante boa parte do filme. E, assim, sem entregar muitas coisas, ele, depois disso, ele passa a ter uma vibe que é bem tubarão, assim. E, cara, eu gostei bastante, assim, foi uma experiência muito boa. O meu filme favorito de 2022, eu acho que não tinha como ser outro que não fosse Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pra mim, na minha opinião, esse filme tem um nome perfeito
porque ele encapsula muito bem o que é esse filme e em muitos aspectos, em questão não só da história, assim, das coisas que acontecem, mas também dos gêneros que ele flerta. E assim, eu gosto muito do núcleo emocional da história, de ser uma história de mãe e filha e tal, mas também ter toda aquela maluquice em volta dele. E, cara, eu acho que se eu fosse descrever, eu talvez esteja sendo muito polêmico, mas eu acho que ver esse filme você explode tanto a cabeça como se você estivesse assistindo Matrix pela primeira vez sem saber nada. Apesar deles serem filmes muito diferentes assim um do outro, eu até falei para um amigo meu que é mais ou menos essa a experiência desse filme, mas é uma coisa muito incomparável, muito original, pô, incrível, cara. 2022, pelo que eu vi, assim, não só os filmes que eu vi, mas dos filmes que eu soube que saíram e tal, foi um ano muito bom para cinema, assim, tiveram vários filmes que foram muito bons, assim, e tem outros que ainda quero assistir e talvez eu faça vídeo comentando sobre eles também, quem sabe. E eu espero que 2023 seja parecido com isso também. E, bem, se não for, vai ser uma pena, mas ainda tem muito filme que eu gostaria de ver. E não só filme, também séries, jogos, livros, quadrinhos. E sempre vai ter coisa interessante para ver, assistir, ler e tal. Então, se eu tiver tempo para manter esse canal, o conteúdo não vai faltar e não vai ter coisa interessante para comentar. E, bem, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou meter o YouTube e pedir para você dar joinha, se inscrever, comentar, sem ser um babaca, claro. E, cara, é isso. Valeu. Até a próxima.